Fala, galera, tudo bem com vocês? O prof espera que esteja tudo certinho, meu povo, e que vocês estejam, né, aproveitando da melhor maneira possível essas aulas que a gente tem feito com tanto carinho para vocês, certo? E que vamos continuar nos empenhando, né, para que vocês consigam receber em casa o melhor material, certo? E se preparar muito bem aí para as provas que virão. Beleza, meus queridos? Gente, só lembrando que nós do colégio estamos sempre de portas abertas para vocês, portas abertas remotas, né? Mas vocês podem vir falar com a gente a hora que quiser pelo WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer coisa sobre o ano que vem, sobre esse final de ano, tudo, tá, gente? Os profs estão aqui de braços abertos para vocês sempre, com todo aquele carinho que a gente tem por vocês e pelas famílias de vocês, como sempre. Beleza, meus anjos? Alguns mais que os outros, né? Mas todos anjos. Meus queridos, vamos lá, então, para a nossa proposta de resposta argumentativa sobre redes sociais, beleza? Galera, na última aula, né, teve uma gravação sobre a resposta argumentativa, né, sobre as características da resposta, né? E agora nós vamos fazer mais uma para treinar, né, visando aí PAS 2, 3, vestibular, para quem já for fazer como treineiro e quem já vai fazer vestibular mesmo, beleza? E não tem melhor jeito de aprender redação que escrevendo. Então vamos lá para uma super proposta aí de resposta argumentativa com um tema que é super possível sempre de cair em qualquer redação, né? Porque é um tema atual, ele tem várias facetas, tem várias formas de falar sobre as redes sociais por vários motivos diferentes, certo? Vários subtemas diferentes. Então hoje eu escolhi um aqui para a gente tratar nessa resposta argumentativa, ok? Meus queridos, e é um texto argumentativo. Então, é aquele texto que você vai definir, né, de que lado você está, qual opinião você vai abordar, beleza? E vai apresentar os argumentos que você julgar aí mais pertinentes. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Galera, esta fala aqui do escritor italiano Umberto Eco, para quem não sabe, o Umberto Eco ele já escreveu coisas de literatura, como O Nome da Rosa, tem até um filme, já devem ter ouvido falar. Ele também já escreveu coisas sobre escrita acadêmica, né? Ele tem um livro que chama Como Fazer uma Tese, que é um livro super conhecido, muito usado na faculdade, né? Ele também dá opinião sobre tudo, é uma pessoa assim muito influente nas humanas, certo? E ele disse, né, em uma entrevista dele, a uma revista, isso daí, ó. As redes sociais deram voz à legião de imbecis, diz Humberto Eco. E aí ele vai explicar, né, por que ele acredita nisso, o que ele quer dizer com isso, né? Muita gente acredita que as redes sociais deram abertura para as pessoas poderem falar o que elas pensam, né? Para as pessoas poderem debater assuntos pertinentes para a sociedade, enfim, que é um ambiente democrático, né, em que todo mundo pode acessar e fazer o que bem entender com essas redes sociais, basicamente, certo? E muita gente acha isso bacana, acha isso legal, né? Mas, do ponto de vista do Humberto Eco, tem o ponto negativo disso. Por quê? Antigamente, poucas pessoas poderiam falar em público, né? Apenas pessoas especialistas em certos assuntos poderiam aparecer na mídia falando sobre alguma coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer pessoa pode falar sobre o que bem entender, né? E aí pode ser que não se filtre tanto assim as informações, né? Pode ser que muita gente compartilhe notícias falsas, muita gente fala o que pensa e, na verdade, não tem embasamento nenhum, né? Simplesmente é uma opinião aleatória, certo? E isso pode trazer danos para a sociedade de algum modo. Tudo bem? Então, esta é a explicação do Humberto Eco, é o que ele pensa, e aí ele acaba explicando assim, olha um trechinho da entrevista dele em que ele explica isso, né? O que ele quis dizer com isso. Olha lá. Entre as falas de Eco, né, compiladas pelo HuffPost Brasil, está: as mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis que, anteriormente, falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Olha a afirmação severa dele, né? Ele fala que antigamente as pessoas falavam que pensavam num bar e ali mesmo alguém já mandava a pessoa calar a boca e ficava por isso mesmo, né? Não afetava a sociedade. Hoje em dia qualquer um pode botar a boca no trombone nas redes sociais e afetar a coletividade, né? Fazer as pessoas pensarem de algum modo, enfim, acreditarem em alguma coisa que não é verdade e assim por diante, certo? Beleza? E ele continua, né? Olha lá, a internet não seleciona a informação, né? Há de tudo por lá. A Wikipédia, né, presta um desserviço ao internauta. A internet ainda é um mundo selvagem e perigoso.
Tudo surge lá sem hierarquia, né? A imensa quantidade de coisas que circula é pior que a falta de informação. O excesso de informação provoca amnésia. Informação demais faz mal. Quando não lembramos o que aprendemos, ficamos parecidos com animais. Conhecer é cortar, é selecionar. Então, a internet, como a informação é muito rápida, né, galera? A gente vê uma coisa e já esquece a anterior, né? E aí as pessoas não guardam mais com frequência, né, as informações. E para eles isso é um problema, porque tem informação demais ali, né? Bombando, e isso acaba sendo um problema, porque você não retém conhecimentos específicos importantes para a vida, né? Isso do ponto de vista dele. Ele cita a Wikipédia aí, né, galera? A gente sabe que a Wikipédia, tipo, qualquer pessoa pode entrar lá e colocar uma pesquisa, colocar informações sobre alguma coisa, acrescentar informações sobre alguma coisa. Então, é um lugar que, tipo, você não pode confiar no que está ali, entendeu? Você precisa sempre buscar em outras fontes mais confiáveis, certo? Enfim, mas muita gente já vai no... O primeiro link que aparece ali já é cortar colar, né? A preguiça de procurar, de aprender é complicado. Enfim, galera, corroborando com Humberto Eco, pensando da mesma maneira que ele, existe um amado meu, o Zygmunt Bauman, né, que é um sociólogo polonês. O prof sempre fala dele, né, porque ele é um dos filósofos mais atuais, assim, e ele critica muito a sociedade atual, né? Então ele fala muito sobre, critica no sentido de tipo, tentar explicar o que acontece na sociedade atual. E aí ele acaba falando um pouquinho sobre as redes sociais também, né? E o que ele diz é o seguinte: as redes sociais não ensinam a dialogar, né? Porque nelas é muito fácil evitar a controvérsia. Então, o que acontece? Uma pessoa pensa, defende X, a outra pessoa defende Y, certo? Esse aqui não concorda com esse. O que acontece? A pessoa X vai lá e fala uma coisa. A pessoa Y não concorda, ela vai lá e escreve assim, nada a ver com o que você falou, na verdade é assim. A pessoa que postou primeiro, o que ela faz? Ela vai lá e apaga o comentário da outra que ela não gostou. A gente faz isso, todo mundo faz isso. Tá? Todo mundo faz isso. Aí, se a pessoa insistir, o que ela vai? Ela vai lá e corta, bloqueia a outra, certo? Para não ter que entrar em contato, para não entrar em conflito. Por quê? Porque provavelmente esse diálogo vai chegar a um momento que alguém vai vencer e a outra pessoa não está disposta a brigar, certo? Por isso, para dialogar com ninguém. Então, o que acontece? O ambiente que era para ter diálogo, que era para abrir, para deixar as pessoas falarem a respeito de tudo, você não pode falar sobre tudo, você tem muita coisa que acaba gerando mais briga, mais controvérsia, né? E você acaba cortando isso. Então não gera diálogo nenhum, na verdade. É só as pessoas falando o que elas pensam o tempo todo, certo? Enfim, muita gente as usa para unir, né? Não para ampliar seus horizontes, mas ao contrário, para se fechar no que eu chamo de zona de conforto, eles chamam. Onde o único som que escutam é o eco das suas próprias vozes, onde o único que vem são os reflexos das suas próprias caras. As redes sociais são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, realmente, né? A gente sabe disso, mas são uma armadilha. Então, o Bauman, ele faz uma crítica no seguinte sentido. Ele sabe que as redes sociais são importantes, nós todos sabemos, né? Para quem trabalha, para fazer propaganda, para conversar com amigos, é muito importante nos dias de hoje, né? Porém, ele é bem específico em dizer que podem ser uma armadilha, nesse sentido de que, na verdade, em vez de se juntar com pessoas, você acaba se afastando, porque você acaba, tipo, eliminando pessoas. Quem nunca fez um limpa no Facebook, porque tem um monte de gente ali que fala coisas que você não gosta, por exemplo. Tipo, isso é muito comum, né? Isso é muito normal, né? A gente acaba só ouvindo aquilo que a gente quer ouvir, a gente só vendo aquilo que a gente quer ver, né? O eco dos nossos próprios pensamentos, beleza? Então, é essa a crítica que ele faz. Bom, esses dois primeiros que o prof apresentou, né, o Humberto Eco e o Zygmunt Bauman, ele vai falar sobre a parte que pode ser um problema, né, as armadilhas, os malefícios da internet ser tão aberta, assim, das redes sociais serem tão abertas para que todo mundo fale o que bem entender, certo? Mas existe o outro lado, porque na resposta argumentativa você vai ter de escolher um lado. Você vai ter de falar se essa comunicação nas redes sociais é algo bom para a sociedade, é algo bom para o diálogo, é algo eficiente, importante na atualidade, ou se as redes sociais acabam prestando um desserviço à sociedade e tipo é uma armadilha para muitas pessoas mal intencionadas, certo?
Então, você vai ter de escolher de que lado você está. Digam, mas tem hora que é uma coisa, tem hora que é outra. Não pode ficar em cima do muro na resposta argumentativa, tá? Esse gênero, ele permite que você defenda um ponto de vista, mas você só pode escolher um ou outro. Você não pode ficar no meio termo, tá? Senão você acaba não respondendo a pergunta. Essa pergunta que vai ser feita no comando, ele fala assim, você acredita nisso ou nisso? Então, você tem que escolher um lado, certo? E defender esse ponto de vista do começo ao fim. Tudo bem? Bom, o primeiro ponto de vista é esse, que as redes sociais, na verdade, são um problema, são armadilhas que podem trazer danos para a sociedade, certo? O outro ponto de vista vai falar sobre as vantagens das redes sociais, as coisas boas que tem nas redes sociais, certo? E aí, meus queridos, um ponto importante a se pensar. Quando o prof foi procurar depoimentos, né, falando mal das redes sociais, né, falando que são armadilhas, a gente encontra depoimentos de pessoas que são reconhecidas mundialmente, como Humberto Eco, como o Zygmunt Bauman, são pessoas que o mundo inteiro conhece e confia, né, e acredita. Não que todo mundo concorde, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem muita coisa, inclusive, que eu não concordo com eles, né? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, e nós somos assim, né? Os seres humanos, eles acreditam em algumas coisas e outras não. Não é isso que o professor está querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que eles são pessoas conhecidas e que o discurso deles tem valor, certo? O discurso dele tem peso, é discurso de autoridade, do Humberto Eco e do Zygmunt Bauman. Quando você vai procurar informações sobre as vantagens das redes sociais, que eu particularmente amo, acho que tem várias vantagens, inclusive, apesar de achar que tem desvantagens também, gente, esse é um texto que dá muito para ficar em cima do muro. Dá muito para ficar em cima do muro, porque, tipo, tem hora que é muito bom e tem hora que a gente sabe que pode ser perigoso, dependendo de quem está usando, como está usando, certo? Então, é muito complicado de escolher um lado, mas tem que escolher um para responder, tá? Escolhe um que você acha que tem mais argumento e vai para esse. Tá, voltando. Quando você vai procurar sobre as vantagens das redes sociais, você não encontra um Humberto Eco, um Zygmunt Bauman, você não encontra uma grande figura defendendo, certo? Você encontra vários sites na internet, qualquer site que você nem costuma olhar, com vantagens, falando por que é bom, mas você vê nenhum com um discurso de autoridade com peso igual desses falando mal, falando bem, certo? Então, você já fica meio assim. Essas informações são senso comum, né? As informações sobre as vantagens é mais do senso comum, é mais do pensamento comum que qualquer pessoa consegue imaginar quais são as vantagens, tá? Mas dá para escrever o texto defendendo? Digamos, lógico que dá. Vai depender do seu ponto de vista, o que você considera mais, o que você acha melhor, tá? Galera, dá para escrever os dois textos tranquilamente, tá? Só não pode escrever o texto que a gente gostaria de escrever, né? Tem hora que sim, tem hora que não. Esse não pode, tá? Esse é complicado. Isso não pode para a resposta argumentativa, tá, gente? Porque é um gênero que precisa ter a mesma opinião do começo ao fim. Queridos, olha lá as vantagens que todos nós conhecemos, né? As redes sociais possibilitam atividades positivas, né, e facilitam a vida de pessoas e instituições. Elas criaram, né, espaços para novos tipos de negócios, novos empregos, novas formas de comunicação, certo? Isso é verdade, a gente sabe disso, beleza? Outra vantagem muito importante, galera, é a questão das comunicações instantâneas, né, que a gente tem. A gente consegue falar com as pessoas pelas redes sociais em tempo real, né? A gente consegue ver informações que estão acontecendo no mundo todo a qualquer momento, né? Os eventos são transmitidos por lives, enfim. A gente tem um acesso à informação muito fácil, muito grande, beleza? E isso é muito bacana. Outra coisa que acontece nos meios digitais, nas mídias digitais, que são importantes, outras coisas que são importantes, é o fato de a gente poder encontrar pessoas, grupos, encontrar assuntos que nos interessam, né? A gente pode fazer amigos que têm interesses em comum, reencontrar pessoas que fizeram parte da nossa vida em algum momento. Tudo isso é vantagem, né? Tudo isso é massa. As redes sociais são massa, a gente sabe disso. Podemos encontrar também trabalhos, estabelecer ligações profissionais, podemos também divulgar nosso trabalho, mostrar nossas habilidades, vender nossos produtos, né, vender os nossos serviços. Então, as redes sociais são muito importantes para esse tipo de mídia, né, muito importante para estabelecer relações profissionais, certo? Galera, e elas também são canais de entretenimento, né? A gente usa para poder ler artigo, ler postagem, ver vídeo, foto, enfim, para poder interagir com o universo hoje em dia, né, sem redes sociais fica difícil. Para dar umas risadas, para ver uns memes. Então, realmente, assim,
é muito legal, né? Só que tudo isso que a gente falou aqui, essas vantagens, todo mundo sabe disso, né? Você não precisa nenhum mega profissional para te falar essas coisas, né? E a gente sabe também que em todas essas coisas aí pode ter problema. Pode ter informação falsa, pode ter gente mal intencionada querendo fazer maldade, bullying e marcar encontro e outras coisas que não deveriam, certo? É, pode ter pessoas que vão hackear, pode ter pessoas que vão colocar artigos ali que são falsos para você ler, pode ter gente que vai pegar foto do outro e fazer maldade. Tudo isso daí pode ter problemas, tá? Mas até que aconteçam os problemas, são vantagens, são coisas boas das redes sociais, certo? Beleza? Galera, e aí chegamos então à nossa linda proposta. A proposta de redação que você vai escrever, certo? Que aí tem um contexto, um comando para você pensar no contexto, para escrever a partir deste contexto, beleza? E um comando, né, que vai ter a pergunta de fato que você vai responder, ok? Então vamos ler, olha lá. Contexto e comando de produção. Você é um jovem estudante interessado na influência das mídias sociais na atualidade e foi convidado pelo blog Mentes do Futuro, o qual é destinado a pessoas como você, para dar sua opinião sobre o tema. Então, você é um jovem estudante, certo? Você se interessa pela influência das redes sociais e você vai escrever para o blog Mentes do Futuro, que tem leitores. E esses leitores são assim como você, jovens estudantes, ok? Digão, então eu já sei que eu vou ter de marcar que eu sou um jovem estudante. Eu vou ter de falar com os leitores do blog Mentes do Futuro, certo? Eu tenho que seguir o comando. Quer tirar nota na redação? Segue o comando. Faz o que ele está mandando, ok? Beleza. E ele pede para você responder a pergunta. Então, você vai redigir entre 15 e 22 linhas uma resposta argumentativa à seguinte questão. As redes sociais é um instrumento eficiente e importante para a comunicação atual. Então, você vai falar que as redes sociais é um instrumento eficiente e importante para a comunicação atual. E aí você vai falar por que ela é eficiente e por que ela é importante. Aí você vai citar aquelas vantagens que a gente acabou de ver ali, certo? Ou é uma armadilha que dá voz a imbecis e mal intencionados. Ou você vai defender que, tipo, os malefícios são piores, né? Elas são mais armadilhas do que coisa boa. São mais problemáticas, causam mais danos à sociedade e à democracia do que ajudam. O que você vai defender? De que lado você está? Galera, tem argumentos para os dois lados. Tá? Tem argumento suficiente para você responder dos dois lados. Se você quiser falar que é um instrumento eficiente e importante para a comunicação, aí você vai falar que as pessoas usam para trabalhar, que elas usam essas mídias sociais, nas redes sociais, para vender os seus produtos, os seus serviços, para encontrar empregos, para manter contato com os seus empregadores e seus empregados. Né, além dessa questão da comunicação no emprego, você pode falar que ela é importante para a comunicação com a família, com os amigos, para encontrar pessoas, para manter as pessoas sempre informadas sobre a sua vida, para saber sempre da vida das pessoas que você gosta, certo? Você vai falar que a comunicação com as informações do mundo também é importante, porque você vê informações em tempo real e a todo momento, né, todos os jornais, todas as revistas têm mídias sociais, tem revistas tem revistas não, tem redes sociais, né, tem páginas na internet que mostram a todo tempo ali o que está acontecendo, as informações para você ficar bem informado, certo? Então, você vai defender isso, que é importante para a comunicação nesse sentido, tá? Para a comunicação jornalística, para a comunicação no trabalho, para a comunicação com a família, com os amigos, com o mundo de modo geral, certo? Que ela é eficiente e importante. Ok. Diga, eu não posso falar nada ruim assim, se eu estou defendendo que ela é importante e eficiente, não. Tá? Só tem de falar as coisas boas daí, ok? Agora, se você for falar que é uma armadilha que dá voz a imbecis e mal intencionados, aí o que você vai falar? Você vai falar que é um lugar que não gera diálogo, aí você vai para aqueles primeiros argumentos que a gente viu lá. É um lugar que não gera diálogo porque as pessoas podem simplesmente cortar relações se ela não concorda. É um local em que as pessoas ficam muito individualistas porque elas só querem se comunicar com pessoas que têm o mesmo perfil ou às vezes só concordem com ela, né? Ela não gosta muito de discordância, certo? Você pode falar que é uma armadilha porque as pessoas colocam muitas notícias falsas, e informações que não são verdadeiras, e informações que são rasas, que não têm embasamento técnico, científico, enfim.
não tem nenhum tipo de discurso de autoridade, as pessoas simplesmente colocam ali o que elas pensam. Isso é um problema, porque isso pode influenciar a sociedade a pensar em alguma coisa que às vezes não é verdade, que não tem base nenhuma de pensamento, certo? Que é simplesmente uma subjetividade, um pensamento aleatório de alguém, né? Isso vai passando de um para o outro, vira verdade, certo? Você pode falar, então, que é uma armadilha, porque as pessoas podem, nessa comunicação aí, pode ter alguma falha, as pessoas sofrerem algum tipo de hackeamento, as pessoas perderem, tipo, colocar dados pessoais que são importantes, que podem vazar, causando dano, às vezes vaza cartão de crédito, essas coisas, tipo, por conta dos dados que você coloca seus nas redes sociais, certo? Você pode falar de pessoas mal intencionadas que cometem bullying, crimes e coisas do tipo ciberneticamente, certo? Então, tem um monte de coisas nas redes sociais que são armadilhas, né? Que dá voz, né, para imbecis e mal intencionados. Então, para os dois lados, tanto para um lado quanto para o outro, você tem argumentação suficiente, tá? Você tem argumento suficiente para defender os dois pontos de vista. E aí vai depender muito do que você acredita, tá? É realmente para você falar de qual lado você tá. Digão, posso ficar em cima do muro? Não, não. Ou vai defender uma coisa ou a outra. Tá vendo que tem um ou ali? Tem de decidir, tá bom? Mas pelo menos tem dois pontos de vista bem contrários. Se você pensa em um ou no outro mais, vai ser fácil aí, tá? Digão, eu não sei qual lado que eu tô mais. Eu tô na dúvida. Escolhe aquele que você acha que tem mais argumento, que vem mais argumento na tua cabeça assim para responder. Lembra que é uma prova, você precisa tirar nota. Ninguém vai saber quem é você na hora que lê isso, tá? A sua opinião aqui, de fato, não vai ser publicada nem nada disso. É uma prova, gente. A gente só vai ler para ver se você escreveu a redação direito, tá? Se caso isso aqui caísse lá no PAS, no vestibular, a gente só vai ler para ver se você escreveu direito, se está tudo certo dentro do tema, se está coerente, certo? A gente não sabe quem escreveu, a gente não está nem aí para a opinião da pessoa, se é verdadeira, se é falsa, não importa, tá? Você tem de responder coerentemente ao que está sendo pedido aqui nesta proposta, beleza? Ok. Cidadãos, aqui tem uma estruturinha que o prof fez para vocês para blog, né? Como é um texto no blog, então uma estrutura possível é você começar já se marcando, já colocando sua posição social, já falando com o pessoal do blog, tá? Só lembrando, galera, é um blog Mentes do Futuro, não é uma coisa muito despojada, assim. O tema não é uma coisa tão... Apesar de ser do dia a dia, não é muito informal, assim, né? É um tema para você defender argumentos que são sérios, né? Não é uma coisa zoadinha, assim, não é uma coisa... Jovens, é um jovem inteligente aqui respondendo, certo? Então, tomem cuidado, não é aquela linguagem zoada. E aí, galera, tudo bem com vocês? Não é esse blog, não, tá? Esse aqui é um blog para falar de assunto sério, Mentes do Futuro, ok? Então, usa uma linguagem básica, não precisa ser nada rebuscado, mas, tipo, bem certinho, bem bonitinho, tá bom? Então, marca o que tem lá no contexto, olha lá. Como um jovem estudante que se interessa pela influência das redes sociais nos dias de hoje, darei minha opinião sobre esse tema a vocês, leitores do blog Mentes do Futuro. Pronto, já marcou o que tinha no contexto, agora responde a pergunta. A meu ver, as redes sociais é uma armadilha que dá voz a imbecis. Eu peguei um aleatório lá, que dá mal intencionados, né? Visto que, aí você coloca o argumento 1. Ademais, percebo que, coloca o argumento 2. Assim, coloca o argumento 3. Nesse sentido, coloca o argumento 4. E aí lá no final retoma a tese inicial, reafirma o que você respondeu no começo. Se você respondeu que dá voz a imbecis e mal intencionados, aí você responde a mesma coisa lá no final. Claro que não com as mesmas palavras, né? A gente tem que dar uma mudadinha aí nas palavras, né? Poxa, faz paráfrase, né? Olha lá o final. Portanto, é evidente que as redes sociais podem ser consideradas uma armadilha, a qual permite que pessoas desinformadas e com intenções ruins acometam as demais com as suas palavras, né? Que é a mesma coisa, que as redes sociais é uma armadilha que dá voz a imbecis e mal intencionados. É a mesma coisa, certo? Só que com outras palavras. Tudo bem? Digão, eu nunca fiz assim, né, de marcar é, a posição social no começo e falar com o pessoal do blog ali. Posso começar respondendo a pergunta? As redes sociais é uma armadilha, visto que... E depois falar, como sou um jovem estudante, percebo que, assim como vocês, leitores do blog X, pode, gente, não tem problema, onde você quiser. O que não pode acontecer é você esquecer de marcar a posição social, esquecer de falar com as pessoas do blog, caso seja um texto publicado, certo? Então, para não esquecer, às vezes é melhor você já marcar ali no começo, certo? Porque num blog é muito comum ter interlocução logo no começo, né? Fala, galera,
E aí, pessoal do blog, caros leitores, né? É muito comum ter isso em blog, tá? Então, se for um texto publicado num blog, é legal você marcar a posição social e já falar com eles ali, né? Darei minha opinião a vocês, leitores do blog, Mentes do Futuro, certo? Já falar logo no começo e já responder no primeiro parágrafo também, tá? A resposta precisa estar no primeiro parágrafo, beleza? Precisa estar ali no começo. Tudo bem? Galera, é isso aí. Respondeu, deu argumentos, respondeu de novo lá no final, marcou posição social, marcou blog, tá tudo certo. Beleza? Fechou? Top. Galera, qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. Tudo bem? E bom trabalho para vocês aí. Já vão escrevendo, já vai deixando prontinho no caderno, que uma hora eu vou pedir mais aí no plural, tá? Para entregar, valendo nota. Belezinha? Um abraço para todo mundo. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.